Eu vou pedir para os dois fazerem uma colocação final de síntese. Eu também depois faço uma partezinha minha. Eliakim, você pode começar? Escutando o Sérgio e entrando dentro dessa problemática, a síntese que eu quero deixar e que eu capturo diante de tudo isso e da proposta desse seminário é que eu, Eliakim, como moderador de uma comunidade, pertencente a esse fenômeno da igreja, da criação dessas comunidades que não deixam de ser micro-sociedades com o objetivo de fomentar um estilo de vida mais autêntico, mais próximo do ser e, por sua vez, mais próximo de alcançar, de fato, a satisfação dessa honra de ser e de ser humano. Eu me vejo estimulado a observar desde as coisas mais básicas que são conduzidas nessa micro-sociedade, que é a comunidade que pertenço, a corrigir essas deficiências de honra. De fato, isso permeia toda a nossa relação cultural e social e chega mesmo na igreja, chega nas nossas relações de amizade, nossas relações também afetivas. Quantos não se impõem uns aos outros por questões culturais, e isso afeta muito a nossa visão de ser e altera a percepção de dignidade daqueles que estão presentes. Eu me vejo também que como membro e atuante desse tipo de realidade, e falando a membros e atuantes dessas realidades que deveriam realmente atentar para o significado mais profundo da honra. Essa mística que foi apresentada, essas realidades difíceis que foram apresentadas dentro do sistema de Estado que a gente tem, mas como a gente pode, apresentar a honra fora dessas ilusões que são estimuladas e são instrumentos de manipulação pela mídia mesmo. A necessidade de um corpo perfeito, a necessidade de padrões, para que as pessoas apenas tenham pelo que correr atrás, mas nunca alcançam. Eu me vejo assim também estimulado a convidar os membros de outras comunidades, outras realidades, a mergulharem com a gente nessas dimensões e pensarem mesmo dentro da dimensão micro da sua comunidade, mas também com o olho no macro. E como nós podemos alterar a percepção das pessoas lá fora pela forma com que nós vivemos entre nós. O que o Sérgio dizia também, e a pergunta da Ana Lídia, me trouxe também uma reflexão de como, a respeito da educação, o Sérgio dizia que algumas pessoas não gostam realmente de estudar, e é uma violência para elas. Talvez elas não gostem de estudar dentro daqueles padrões, seria, a se pensar, mas todos, de alguma forma, procuram a verdade das coisas para experimentar essa liberdade e o valor real de cada coisa. E a gente deve lembrar que também na Europa esse processo não aconteceu da noite para o dia. E nós, cristãos, tivemos foi fundamental a participação do cristianismo na formação da cultura e da escola e da forma de olhar o mundo. E que essa força ela não se perdeu com o tempo. E a gente pode relançar ela dentro de qualquer cultura, aos moldes de qualquer cultura, desde que ela seja realmente vivenciada por nós. Então, nós, membros de novas comunidades, ao qual me incluo, me vejo convidado a ser protagonista nisso, e todos recebem esse mesmo chamado. E eu agradeço a todos pela participação, também ao Sérgio, por ter nos colocado a realidade de uma forma tão clara e tão sensível, e que caminhemos nesses 7 anseios, então. E agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Eliakim. Sérgio, agora suas palavras de encerramento. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar com vocês. E o exercício da minha profissão
eu tenho alguns segredos espirituais que eu vou também compartilhar com todos vocês. Eu creio, mas respeito também quem não crê. Então, veja, como é que eu encontro fortaleza, ânimo, entusiasmo para essa caminhada? O que eu faço? Eu digo, e aplico na prática. Toda a Escritura, eu digo, sobre a Bíblia e a vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. Eu coloco reticências para vocês lerem depois, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 15 a 17. E, finalmente, o Salmo 129, capítulo 3 e seguintes. Diz assim: Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão. Deus de Israel, eu oro para que eu possa contribuir para a correção de procedimentos humanos, não contra a pessoa da criatura de Deus, porque a Ele a honra e a glória. Muito obrigado. Só uma colocaçãozinha minha também aqui, como queria só chamar a atenção de vocês sobre algumas coisas. Existem na teoria antropológica clássica, são modelos clássicos usados em antropologia, alguns mais universalizados, outros menos, mas são modelos bastante conhecidos. Dois modos de explicar como uma sociedade permanece unida. Um modelo é o modelo chamado modelo do bode expiatório. A sociedade fica unida porque existe alguém que é o bode expiatório, que é um pouco o culpado, o que está abaixo dos outros, e os outros se unem na oposição àquele outro. Uma sociedade escravocrata se mantém unida e forte, porque se eles não forem unidos e fortes, eles não podem controlar a maioria escrava. Porque a minoria normalmente, não sempre, mas é muito frequente, a minoria social, em termos de que tem menos poder, é maioria quantitativa. Ou, por exemplo, é um fato, o movimento gay usou muito isso, e é um dado histórico, não dá para eliminar isso. A sanidade moral da sociedade ocidental, que não era nem um pouco sã moralmente, se estruturava em grande parte a partir do modelo do homossexual. Eu sou um senhor respeitável, tenho outra mulher, tenho uma vida extraconjugal, bebo, jogo, mas eu não sou homossexual. Se eu fosse homossexual, aí seria ruim. Então, o homossexual era preso, era discriminado, para dizer que os outros cidadãos que não eram homossexuais, por pior que fossem, não eram tão ruins. Percebem? Esse modelo do bode expiatório é um modelo que mostra a importância da discriminação como recurso de uma elite para manter a sociedade unida segundo os seus interesses. Um dos grandes problemas desse processo é que ele gera, normalmente, uma reação violenta e agressiva daquele que foi o bode expiatório. O bode expiatório, quando tiver força para deixar de ser bode expiatório, tenta se vingar daquela elite que o marginalizou. Então, é um modelo que cria uma sociedade extremamente agressiva, extremamente violenta, litigiosa. Existe um segundo modelo
que também é bastante comum para se explicar a unidade da sociedade, que é o modelo do sacrifício fundacional. As sociedades, na teoria ou na prática, no modelo mítico ou no modelo real, se organizam através do sacrifício de algum fundador ou de alguns fundadores, e se mantém unida na memória deste sacrifício. Por exemplo, em tribos indígenas, é comum dizer que o alimento principal da tribo, por exemplo, entre os indígenas latino-americanos, a mandioca, a fruta-pão no Oceano Pacífico, são geralmente dons de um herói, de um semideus, de um deus que se sacrifica para que o povo tenha aquele alimento, aquela coisa. A sociedade norte-americana é um exemplo típico desse processo. É o sacrifício dos primeiros colonizadores que saem da Europa porque foram perseguidos nas guerras religiosas e querem fazer a sociedade adequada na América, que permite a existência dos Estados Unidos. E, frequentemente, eles têm que, de alguma forma, repetir aquele sacrifício. Então, a conquista do Oeste é o retorno do sacrifício fundador, aqueles que vivem o mesmo espírito do sacrifício fundador, ou a ir em guerra para outros países, que a gente pode interpretar como interesse capitalista, mas dentro do imaginário novamente aquele que se sacrifica por um mundo novo, como aqueles primeiros que construíram a sociedade norte-americana. Então, esse sacrifício mantém unida a sociedade. O Ocidente cristão é construído em torno da ideia de um sacrifício fundador. Deus se sacrifica para criar a cristandade. Nós também vivemos, não sei se vocês percebem isso, uma sociedade cristã se orienta a partir da ideia de que um Deus se sacrificou pelas pessoas, e a sociedade vive em função de um modelo de sacrifício pelo outro. Teórico, prático, dependendo da coerência das pessoas, mas esse é o modelo da cristandade. Hoje a nossa sociedade ocidental já não é mais assim, mas originalmente foi assim. E, nesse caso, a visão da minoria é totalmente diferente da visão do bode expiatório. Existe na tradição cristã medieval, no Oriente dura mais, no Ocidente foi perdida com o tempo, mas o louco, na aldeia, o louco é um presente de Deus. Não sei se vocês já ouviram essa história. Nas pequenas aldeias medievais, ter um louco era sinal de ter recebido um dom especial de Deus. Porque Deus falava para aquela aldeia através do louco. Vocês veem, para quem gosta de Tarkovsky, por exemplo, tem em vários filmes de Tarkovsky volta essa imagem recorrente de uma pessoa louca, em termos, que fala coisas mais ou menos absurdas, mas que é a palavra de Deus, a palavra mais sensata naquele contexto, ainda que os outros não consigam interpretar. Por que eu estou falando isso? Porque este é o modo que a tradição, a sabedoria cristã encontrou para valorizar as minorias. O louco, numa sociedade pobre, numa aldeia, é aquele que é menos capaz de ter
executar as suas tarefas, ter o seu serviço. Porém, é ele, através dele, que Deus se comunica para toda aquela sociedade. Dentro do mundo cristão, de uma visão cristã, as minorias são aqueles que Deus deu a toda a sociedade para que a sociedade compreenda realmente qual é o sentido último do seu agir social. Nesse sentido, eu volto naquilo que o Eliakim estava colocando sobre a questão da inteligência. A inteligência última do ser humano é perceber naquele que sofre, naquele que vive uma situação mais fragilizada, a possibilidade de entender o verdadeiro valor de todos e de todas as relações. Como se vocês têm, por exemplo, famílias com síndrome de Down, que tem pessoas com síndrome de Down na família, frequentemente tem essa experiência. A pessoa com síndrome, qualquer outro tipo de limitação, é normalmente aquela que se torna o polo de encontro, o chamado à humanidade de todos. Eu, pelo menos, conheço uma família onde o pai era um daqueles workaholics que só se preocupava em ganhar dinheiro. Quando tem uma filha com síndrome de Down, ele diz: agora eu descobri o que vale a pena na minha vida. Até então eu não sabia. Eu achava que ganhar dinheiro era o valor da minha vida. Agora eu sei que não é. E faço as coisas realmente para aquilo que vale. Então, isso me parece, quando a gente fala de anseio de honra, essa inteligência é a capacidade que Deus nos dá de perceber naquele que é mais frágil, naquele que é o que nós chamamos de minoria, aqui também o sinal do valor de cada um de nós e de todas as nossas relações. E eu terminaria aqui dizendo que me parece que todos nós constatamos isso hoje. Não quero fazer pouco do que você falou, Sérgio, mas, sem dúvida, me parece que todos nós percebemos que aquilo que o Sérgio demonstrou ser é muito maior do que aquilo que ele falou. Acho que todos nós somos gratos, mais do que por aquilo que ele falou, por aquilo que ele demonstrou ser hoje.